Muito boa noite a todos. Aí no fundo dá para ouvir, parece que está baixo. Tá bom. Melhorou. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Eu convido a todos para a gente fazer uma viagem psíquica à velha Cafarnaum, à época de Jesus, para que a gente possa reviver uma história contada nos evangelhos de Mateus e João e narrada com primor por Amélia Rodrigues. Jesus estava em um lugar bastante bonito, com muitos sicômoros, alcaparreiras, e próximo a umas pérgolas que eram adornadas com trepadeiras em flores. Num dia especialmente bonito, e ele estava ali a reflexionar, parecendo que esperava alguém, quando de longe um jovem bastante conhecido na região, por ter nascido em berço de ouro, sua família ser portadora de muitos títulos, de arcas cheias de gemas, de ouro. E aquele jovem caminhava aparentemente de maneira despercebida, mas no seu íntimo ele sentia uma força magnética muito grande que o arrastava para um local. Enquanto ele caminhava sem saber aonde iria, ele ouvia na acústica da sua alma uma frase dita através de uma voz doce e ao mesmo tempo séria, que dizia: vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e me siga. Aquilo parecia chocar muito com os princípios que ele tinha desde o berço, com a cultura romana. Mas ele caminhava ouvindo repetidamente aquela frase, quando de repente ele olha para o rumo das pérgolas e vê aqueles dois olhos serenos, que mais pareciam duas estrelas encravadas numa manhã pálida. Ele não compreendia porque aquele olhar que o fixava de maneira totalmente diferente o atraía para perto daquele homem. E ele, caminhando, começou a sentir que em sua vida toda, apesar de jovem, ele carregava um vazio muito grande. Embora tivesse todas as facilidades de uma criação romana, laureada por facilidades que o dinheiro poderia proporcionar, ele carregava uma angústia. Parece que faltava alguma coisa. E ele aproximou daquele homem que apenas o observava, apenas o fitava. E aquela voz repetia na sua mente. Quando Jesus sorriu pelos olhos e, balançando levemente a cabeça, afirmou aquilo que o jovem estava sentindo e ouvindo. E ele, gaguejando, sentindo as suas pernas trêmulas, disse: mestre, eu sinto que tu és tudo que eu procurei na minha vida, mas eu sinto também que eu preciso terminar o que eu tenho que fazer. E Jesus apenas disse: o momento é agora. Mas, Senhor, na semana que vem terá uma competição de bigas, de quadrigas em Cesareia de Filipe. Eu mandei trazer escravos que me adestraram, que me ensinaram. Investimos alto em uma biga. Escravos engenheiros projetaram a melhor roda para que ela tivesse muita velocidade. Mandei importar 2 pares de corcéis.
A minha comunidade espera muito de mim, a minha família espera muito de mim. E Jesus disse: é agora. Tudo bem, mas apenas mais uma semaninha. Eu preciso participar desse campeonato. Jesus, então, percebendo que o jovem não ia ceder, começou a entristecer-se. Foi quando o jovem se lembrou que amigos o aguardavam. Ele então, preso por aquele olhar magnético, ele foi dando um passo atrás do outro, para trás. E sem tirar os olhos de Jesus, disse: eu voltarei. Pode me esperar. Eu vou voltar. Virou-se e saiu correndo. Como geralmente acontecia nessas situações, Jesus ficou bastante entristecido. Quando chegam alguns dos apóstolos e perguntam o que houve, Jesus faz a resposta com a famosa frase: que é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa frase é marcante. No entanto, na semana vindoura, eis que em Cesareia de Filipe, ali naquele porto construído por Herodes, a cidade estava em festa, músicas, ovações, e lá na linha de largada da arena, os corcéis mal podiam se conter, até que é dada a largada, e todas as vigas saem em disparada. Uma reta de 300 metros, uma curva, e o caminho para o final da primeira volta em outra reta de 300 metros, quando na segunda curva as rodas de duas vigas se encostam e elas são lançadas ao ar, se espatifando entre as paredes da arena e a areia. E um jovem é lançado à terra e sente o seu rosto empapuçado de sangue, sente o sufocamento e o sangue tomando conta de sua boca, enquanto escravos treinados tiram os destroços e arrastam as pessoas para o lado para que não atrapalhe o segmento da corrida. E aquele jovem então lembra mais uma vez: vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. É quando naquela névoa ele vê duas mãos alvas o buscando e dizendo que deveria ser naquele momento. Amélia Rodrigues continua mais um pouquinho, mas a gente encerra aqui por causa do tempo. Mas essa passagem ela enumera vários pontos importantes para a nossa vida, independente de termos boa condição financeira ou não. Jesus em momento nenhum quis dizer que ricos não entrarão no reino de Deus, porque se assim fosse, Ele não teria nos proporcionado a riqueza, mesmo que ela seja distribuída entre poucos. Lembremos que a vida não é só uma, e que na ciranda das reencarnações, com toda certeza, já tivemos também o nosso quinhão. Mas Jesus fala exatamente do sentimento de posse, do materialismo. É por isso que alguns meses antes, no Sermão do Monte, Jesus havia afirmado, entre outras coisas, que não se pode amar a Deus e a Mamon, porque ou amará mais um e odiará o outro. É que Jesus diz que dificilmente nós conseguimos conviver tendo dois amores: a parte material da vida e a parte espiritual da vida. Então quer dizer que eu tenho que largar tudo, como Jesus sugeriu, dar aos pobres, e virar um ermitão, já que eu não tenho mais Jesus aqui para seguir? Claro que não. Quando Jesus disse: vai e vendes tudo que tem para aquele jovem,
é porque os momentos dele já estavam nas retas finais da vida. O que adiantou tudo o que ele angariou? O que adiantou ele participar da competição, sendo que desencarnaria logo em seguida? E perdeu talvez séculos e séculos de oportunidade. Da mesma maneira que o senador Públio Lentulus, conversando com Jesus por 7 a 11 minutos, teve a oportunidade de ouvir da boca do mestre: vem, segue-me agora, ou somente daqui a muitos séculos. Ele optou por continuar a sua vida, e somente depois de muitos séculos tivemos aí o nosso Emmanuel, depois de reencarnações sucessivas, de provas e expiações. E isto que todas essas passagens narram é o que acontece com qualquer um de nós. Jesus continua nos chamando a cada instante, e a maioria volta os seus olhos para as posses, mesmo que essas posses sejam parcas, poucas. Muita gente prefere viver as questões da vida ao invés de viver as questões do espírito. Mas mais uma vez, não que nós devamos largar tudo e virarmos ermitões, não. Tudo que Deus fez e nos proporcionou é para o nosso bem, e por ser para o nosso bem, nós devemos saber como usar. Deus fez a cannabis, uma planta, onde se extrai, hoje descobriram o carabidinol, que é um remédio, que é uma substância, melhor dizendo, especialíssima e fortíssima para tratar males, que ainda não existe remédio. Está lá na natureza para nos servir, mas muita gente vai, seca a folha, faz um cigarro e fuma maconha e se droga. Essa é a diferença. Podemos viver a riqueza se tivermos? Claro. No entanto, viver da maneira correta, utilizando essa oportunidade da vida para promover os que estão à nossa volta. Não recebemos a riqueza para o nosso bel prazer e para que a gente possa gastar e curtir e gozar ao máximo os prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Não é isso. Esses não entrarão com facilidade, pelo menos não por agora, no reino de Deus. Por quê? Porque são pecadores? Porque serão castigados? Não. Porque Jesus também disse no Sermão do Monte: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ao desencarnar, somos atraídos psiquicamente para aquilo que nós sempre valorizamos demais. Se eu valorizo o meu corpo ao extremo, ao ponto de não aceitar a velhice, por exemplo, e gasto rios de dinheiros em procedimento para que eu não envelheça, qual é o meu tesouro? O meu corpo. Ao desencarnar, dificilmente eu me desligo com facilidade. Se o meu interesse são as coisas que eu possuo, idem. É nesse ponto. Porque ao invés de galgar as esferas superiores, ao invés de galgar as oportunidades de redenção, de auxílio, se for o caso, em instâncias acima da crosta da terra, ficamos presos aqui. Por quê? Porque estamos ligados àquelas coisas da matéria. Esse é o ponto. E quando que Jesus nos chama a todo momento? Jesus nem está entre nós. Ele nunca saiu de entre nós, na verdade. Só que ao invés de Jesus falar pessoalmente a nós outros, como falou para aquele jovem, ele manda cartas vivas. Jesus nos convida a segui-lo através de uma criança que vem pedir ajuda, através de um animal que está passando fome na rua, que está doente ou passando sede, a gente simplesmente passa do lado para não nos perturbar. Através do vizinho necessitado, através do colega de trabalho complicado,
através do esposo ou da esposa complicada, através dos filhos difíceis. Tudo isso são chamados de Deus, melhor, de Jesus, para que nós possamos segui-lo. Porque seguir Jesus, não escrever Jesus no peito, sair gritando por aí os versos da Bíblia, dizer que aceita Jesus, não se trata disso. Fazer isso é muito fácil. Qualquer um pode fazer. E qualquer um pode fazer sem necessariamente sentir isso. Seguir Jesus é viver exatamente o que ele viveu. Aqui eu começo com o problema. Porque viver o que Jesus viveu, o que Jesus ensinou, ainda é para poucos. Mas é o chamado que ele nos dá a todo momento. Quando eu opto por virar as costas e seguir buscando o conforto da minha vida, ao invés de apoiar esses pequenos, ou esses doentes, por assim dizer, da alma, que Deus nos aproxima, ou nos aproxima de nós estamos agindo como um mancebo rico. Ok. Mas então eu vou fazer isso tudo, só que me deixa viver um pouco a vida. Eu sou jovem, preciso curtir a vida, ou ainda, agora que eu estou conseguindo me estabilizar financeiramente, deixa eu me organizar que eu vou fazer isso tudo. Beleza. Mas quem garante que semana que vem estaremos aqui sentados nesse mesmo dia, nesse mesmo horário? Um acidente, uma doença, uma bala perdida, qualquer coisa pode nos levar de volta. E chegaremos do outro lado sem ter entendido nada, com a sensação de ter perdido o nosso tempo. Uma vez eu recebi uma comunicação do meu pai já desencarnado que foi bastante interessante. Eu fui fazer uma palestra de inauguração de um centro espírita em Goiânia. E lá tem ainda o médium que durante os trabalhos faz psicografias. E depois da palestra ele vem ler na frente. E as pessoas lá que vão se identificando levantam e pegam a carta. E já no final, o pessoal já estava cantando, preparando para a palestra final, e à mesa. De repente ele pede papel e lápis e começa a escrever, psicografar ali mesmo. E ali, ele que não conhecia meu pai, ele que nem sabia o nome do meu pai, escreveu 2 mensagens. Uma de uma mulher que veio agradecer a ele, porque ele salvou a vida dela e da família dela. Porque quem conheceu meu pai sabe o quanto ele era dedicado, caridoso e ajudava as pessoas. E ela falando que se não fosse por ele, muitas vezes ela e os filhos teriam morrido de fome. E agradece e dá o nome dele, atestando a veracidade da comunicação, porque o médium nem sabia. Ele ia escrevendo, eu estava sentado assim, seu pai é psiquiatra? Não. Mas ele fundou o sanatório espírita. Então é por isso, continua esperando. E a segunda carta também, um outro espírito, que o acompanhava e que veio dar alguns recados, que o tempo permite eu transcrever, mas ele falou uma coisa muito importante. Ele disse: olha, o seu pai está um pouco sumido por causa do trabalho. O trabalho está muito puxado. Ele continua trabalhando no plano espiritual com as questões relativas às obsessões. E ele disse que está muito feliz com essas oportunidades. Mas ele carrega um arrependimento. O arrependimento de não ter tido tempo para fazer mais do que ele fez. E eu fiquei com muita vergonha. Porque eu sei o tanto que ele fez. E eu olho para mim e vejo que eu não estou fazendo nada para nada. E se ele que fez muito se arrependeu por não ter tempo de fazer mais, e nós outros? Que tenhamos uma excelente semana e que Jesus abençoe. Obrigado.